A Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 20 de julho de 2020. Começa agora uma semana nova, né? Uma segunda-feira aí com o nosso sol a pino já. e o céu azul sem nuvens. Lindo, lindo, lindo. Bom, e nessas circunstâncias começa agora para toda a Tutóia e também para todo o Brasil e o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, bom dia, meu amigo João Fredo, muito obrigado pela sua audiência. E quando tudo parecer sem saída, vem para cá, porque aqui você sempre encontrará uma ideia, uma sugestão, uma frase, uma mentalidade que possa levar você a fazer suas reflexões, né? E geralmente quando nós refletimos, sempre descobrimos outras formas de ver as coisas, né? E quando a gente muda a perspectiva do que estamos vivendo, dos nossos problemas, das nossas coisas, quando a gente consegue ver um outro ponto, ver a coisa assim de outro ângulo, né? Você está vendo aqui de cima e agora você está vendo do lado. Assim como um jogo de futebol, né? Quando você assiste pela televisão, você assiste ao gol por vários ângulos, né? Principalmente quando aquela questão ali se é pênalti ou não é pênalti, né? É engraçado ver os comentaristas criticando juízes, mas eles não conseguem ver a falta nem no replay em câmera lenta, fica aquela dúvida toda, mas cobram do juiz ali a infalibilidade, né? Quer dizer, o juiz não pode ter que ser infalível, mas o próprio comentarista não consegue ver ali, até que aparece um ângulo, né? A TV mostra um ângulo que dá para ver ali o movimento de forma bem clara. Aí você chega à conclusão, foi pênalti ou não foi pênalti, foi falta ou não foi falta, né? Então, é exatamente isso. Quando você lê alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, é como se fosse essa câmera lhe mostrando um outro ângulo, né? Só que essas coisas acontecem na nossa cabeça, né? Fica mais difícil de explicar porque fica materializado. Mas é quando você não parece que não tem saída, você está ali numa sinuca de bico, né? Até que aparece ali outro exemplo, né? Sinuca de bico, até que aparece ali aquela possibilidade de você jogar a bola para as tabelas até sair ali daquela situação. Então, as ideias, no nosso caso, para resolver problemas, ideias, insights, são geradas a partir de palavras. Até uma música, né? Até uma música pode ensejar aí uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva, né? Por isso que os artistas são tão idolatrados, porque eles conseguem criar letras e melodias que lhe transportam para um outro estado emocional, e esse novo estado emocional lhe permite ver as coisas de outra forma. Né? Vou mudar aqui o back. Esse é o nosso back quando a gente fala de mentalidade.
Então, essa é a questão. Então, esse programa, ele tem uma responsabilidade de trazer aqui sempre informações, né, de autores que estão aí, né, aí no mundo, porque suas ideias são relevantes, né? Então, por isso que eu digo que para você vir para cá com a gente, quem sabe você já começa a semana, porque como nós vamos ver daqui a pouco, né, tem um texto aqui muito bacana do Leandro Carnal, que nós vamos falar que nós estamos sempre sobre uma ponte, né? Nós estamos sempre em transição, uma transição que não acaba nunca. E ele fez essa alegoria aqui, essa metáfora de que viver na ponte, né? Viver na ponte. Então, vamos começar a semana falando dessa nova perspectiva da vida, que é essa perspectiva de estar sempre atravessando, de estar sempre ali na ponte. Tá certo? Então, isso é o objetivo desse programa, trazer informações que lhe leve à reflexão, que lhe faça ver as coisas de outra forma e assim encontrar sempre outras soluções ou melhores soluções para as suas questões. Ok? Então nós vamos aqui para o nosso comercial e já voltamos já para nós falarmos aí sobre viver na perspectiva de estar sempre em uma ponte, ok? Vamos lá. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Piatti. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mudar para Viver Melhor. Lembrando sempre que, além do rol de serviços oferecidos pela CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, além dos que você ouviu, a CEDIT também oferece os serviços de dermatologia, urologia e nutrição, ok? Isso aí completa o quadro de serviços para melhor atender você que gosta de cuidar da saúde. Muito bem, então nós vamos falar hoje aqui, né, para começar a semana, sobre essa perspectiva, né? Nós continuamos... um abraço, meu amigo Luiz Alberto Gonçalves de Almeida, né, lá de Guajará-Mirim, Porto Velho. Rondônia, meu caro, um abraço. Muito obrigado pela audiência, viu? Então, nós continuamos vivendo aí nessa situação de exceção, né? De exceção. As coisas não estão boas, continuam com as perspectivas, né? Eu costumo dizer que nós estamos atravessando um deserto de incertezas, né? Sabemos que existe um fim no deserto, só não temos a menor ideia de quando vamos chegar nesse fim, porque o andar da carruagem não está propício para fazermos qualquer previsão, né? A única previsão possível é que
as coisas não estão bem. Não estão bem. Né? Os números são estarrecedores, não vou falar os números aqui, né? Porque não quero entrar nesse assunto, mas Viver na Ponte, né, é uma reflexão do professor e pesquisador Leandro Carnal, em um artigo seu que saiu na Folha de São Paulo. Então, é uma reflexão sobre esses tempos, né, esses tempos que nós estamos vivendo. Então, ele fala assim: manter a serena alegria em dias bons e a sabedoria tranquila em dias piores é o desafio. E, queira ou não queira, nós estamos passando por dias piores, né? E precisamos de sabedoria tranquila. E a questão da sabedoria, antes de entrar no texto, talvez a gente fique só aqui na sabedoria, porque é um assunto muito bacana, né? Mas olha só, a sabedoria, o que é sabedoria? Você fala assim, a sabedoria popular, a sabedoria do mais velho, a sabedoria do índio, a sabedoria do sertanejo, a sabedoria do filósofo, né? Então, não sei se é o seu caso, mas é muito comum muito comum as pessoas confundirem sabedoria com esse conhecimento escolar, né? Então a pessoa é formada, então ela é um sábio. A pessoa é um doutor em filosofia, por exemplo, e ela é sábia, né? Então, uma forma de se olhar a sabedoria não é bem por esse ângulo, né? Então, sabedoria não teria, assim, exatamente uma relação com o conhecimento geral, com o conhecimento geral, né? Então, a pessoa é formada, a pessoa é sábia, porque é advogado, engenheiro, é não sei o quê, né? Mas de qualquer forma, nós estamos sempre nos formando ou somos formados em alguma coisa. Não é só a escola, não é só o ensino formal, não é só o processo de aprendizado formal ali pela educação desse que nós vemos aí, é que forma as pessoas. E tem a escola da vida, né? Tem a escola da vida. Né? Ali eu sou um consultor da Herbalife, né? Então nos seminários sempre tem um instrutor que fala assim: você sabe exatamente como se tornar um médico, você sabe exatamente como se tornar um advogado, um administrador, um psicólogo, um pedagogo. Você sabe tudo isso. Né? Você sabe que tem que estudar desde pequeno, passar pelo primário, passar pelo ensino fundamental, pelo ensino básico, pelo ensino médio, pela faculdade, e até depois de 15, 16 anos aí de estudo, você consegue se formar, né? Você tem uma profissão. Então, você sabe que tem que estudar para fazer o vestibular, que negócio todo. Agora, a pergunta que ele faz é assim: e para ficar rico, como é que você... Tem escola para ficar rico? Né? Até porque o fato de você ser formado em alguma coisa não quer dizer que você seja rico. Rico é a pessoa que tem grana, né? Uma forma de riqueza. Essa riqueza que nós falamos aí é a pessoa bem-sucedida, a pessoa que conseguiu implementar ideias, que conseguiu ajudar muitas pessoas, criando através de criação de produtos e serviços, e conseguiu ajudar um maior número de pessoas. Um exemplo clássico é o do Bill Gates. O Bill Gates criou um produto que é adquirido por bilhões de pessoas, que é o MS-DOS, só para ficar nesse produto aí, né, que é o Word, o Excel, o PowerPoint e outros aplicativos, né? E ele vendeu o mundo todo, compra esse produto dele, então ele automaticamente passou a ser um homem mais rico.
Então, e como é que ele estudou para isso? Não. Ele não estudou para isso, exatamente para ficar rico. Ele estudou para desenvolver ideias. Só que ele fala assim, geralmente as ideias, né, não são encontradas necessariamente na universidade. Então tem outras pessoas que não têm praticamente nenhuma escolaridade, mas conseguem desenvolver aí um produto, um serviço e fica rico com isso. Né? Não tem aquele ensino formal, mas tem boas ideias, tem carisma, tem disciplina para execução, sabe escolher as pessoas certas, sabe vender o peixe. Vender o peixe é vender a ideia, né? Mesmo sem dinheiro ele consegue convencer outras pessoas que têm dinheiro para colocar, para investir ali naquele seu negócio. Isso pode ser chamado de sabedoria, resolver um problema. Na verdade, conhecimento que não serve para resolver problemas, não pode ser chamada de sabedoria, porque sabedoria está exatamente ligado, uma forma de ver sabedoria, não estou dizendo que essa é a única, mas essa forma que eu quero mostrar para você, quero trazer uma outra perspectiva de sabedoria, é essa de você saber resolver as coisas. Né? Aprender a resolver as coisas. E quais são essas coisas? Qualquer coisa. Mas principalmente as coisas emocionais, principalmente as coisas de relacionamento. Porque tudo está ali no negócio do relacionamento, né? Tudo ali tem relação com relacionamento, né? É de você com as coisas do mundo, né? Nós passamos esse negócio de viver na ponte, nós passamos o dia todo numa transição. Nós nunca chegamos, porque nós chegamos num lugar e no minuto seguinte já estamos em outro lugar, e estamos sempre em transição. Minha querida amiga Gorete, muito obrigado pela audiência aí, viu? Forte abraço para você. Então, bom dia. Então, a questão é que nós estamos sempre em transição. É por isso que o tempo passa, porque o tempo não para. Se o tempo não para, nós também não paramos, por mais que nós estejamos parados fisicamente, sentados em algum lugar. Né? Mas a sua mente está funcionando. Então, aquela sensação que você acabou de sentir agora não é a mesma sensação que você está ali no minuto seguinte. Então, ele chama essa alegoria da ponte, viver na ponte, exatamente isso, né? Então, nós precisamos sempre, né, nessa transição, ter duas coisas básicas aí para a gente viver, né? Manter a serena alegria, né, em dias bons, porque quando você está bem, quando você está alegre, quando o dia está bom, o único problema que você tem é de eternizar esse dia, eternizar essa alegria, ou seja, como o Vinícius de Moraes sabiamente falou, durar, né, ser bom enquanto dura. Né? Então, enquanto durar, é eterno, eternidade é enquanto dura. Então, se está bom, a nossa tendência é que a nossa vontade é que o tempo não passe, né? Não passe. E nessa luta para o tempo não passar, é que a gente se perde e ele passa mais rápido, a gente não perde o controle, porque está tão bom que a gente perde a noção do tempo. Então, mas a alegria, como ele fala, a alegria tem que ser serena, ela não tem que ser... a alegria não pode lhe levar a tristezas no momento seguinte, né? Você comemorar demais, porque tem esse negócio, você consegue uma vitória e na comemoração você se ferra, né? E aí você acabou de arranjar um problema. Então você tem que comemorar, né, a sua alegria, curtir a sua alegria, sem trazer problemas para o futuro seguinte. E claro, quando nós estamos nos nossos piores dias, aí vem a sabedoria
Mas a sabedoria tem que ser a sabedoria tranquila, não tem que ser a sabedoria exacerbada, aquele negócio de ter que dar certo, né? A sabedoria e a solução para aquele negócio ali sendo praticada e sabendo ali dos riscos e tal. Então, a sabedoria, assim, para ficar no popular, para chegar bem pertinho da gente, porque, na verdade, nós todos temos alguma sabedoria, porque se nós vivemos até hoje, né, se nós temos aí, nós estamos no nosso melhor momento, porque eu sempre acho que nós estamos no nosso melhor momento, mesmo estando ali no momento de transição de um dia pior para um outro melhor, né? Que é alternado, né? Alternado, um dia tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tem hora que tá bom, aí de repente tá ruim, fica mais um pouquinho o tempo ruim, mas é sempre assim, E tem os momentos neutros, que não estão bom e nem estão ruim, é um momento neutro, né? Você não está alegre, né? O dia não está bom, mas também não está ruim, E ali tem pessoas que dizem que esse momento do tédio, né, que não acontece nada, nem de bom nem de ruim, mas nós temos que ter essa percepção, porque em todos os extremos tem o centro, né? Então, tem o extremo da alegria, tem o extremo da tristeza e tem o centro, que é o momento neutro, que é um momento que não acontece nada, nem de triste, nem de alegre. É bom que a gente saiba estar nesses momentos e saber que eles são parte da nossa vida. Então, quando você estiver alegre, você curte a alegria o máximo que você puder, de maneira serena, como sugere aqui o Leandro Carnal. E quando você não estiver triste nem alegre, você também tem que aceitar isso como um momento da vida e tirar o maior proveito desse momento de transição, né? Quando você está ali na ponte da ponte do neutro. Então, isso tem que ser percebido e tem que ser vivido como ponto neutro, né? Como ponto neutro. E também tem quando nos dias ruins, né, que você precisa também ficar sereno para poder sair da crise, né? Sair da crise. Eu sempre me reporto aqui às lutas de MMA. Né? O boxe é bacana, né? Mas o MMA ele tem outra dinâmica. O boxe é só ali o soco, dá aquele negócio todo, mas o MMA tem agarração. Então tem várias formas de você finalizar uma luta. Você pode ser por nocaute, quando você bate na pessoa lá, na pessoa preparada. Você não está batendo em qualquer pessoa, está batendo numa pessoa tão preparada quanto você está. Então não é crime nenhum ali, tudo regrado direitinho. E também tem aquela parte ali do estrangulamento, enfim, de imobilização e tal. E tem ali as alternâncias, é um jogo de xadrez. Então o cara puxa um braço, aí o cara tem uma técnica, tem um golpe para imobilizar pelo braço, mas o cara também tem um golpe de defesa para esse tipo de mobilização. Então a sabedoria está exatamente nisso, a sabedoria do atacante em aplicar um golpe e ter a sabedoria do que está sendo atacado para responder aquele golpe, né? Então você está vendo isso toda hora ali no MMA. Se você não gosta de MMA, mas se você for assistir uma luta com esse olhar de ver ali a vida passando rapidamente ali do altos e baixos, porque tem, né? O cara acaba de pegar um soco e cair, de repente ele se levanta e parece que não aconteceu nada, ele já superou aquele negócio lá e já está em outro momento, não tem passado, não tem futuro em luta de MMA. E quando tem passado o futuro nessas lutas, a pessoa perde porque ele sai do presente, né? Então, a sabedoria é isso, a sabedoria é você ter as soluções para as coisas da vida, né? Se você está bem hoje, se você acordou hoje, se você cara, essa semana vai ser fantástica, não tem tanta coisa assim para você resolver,
Isso, você queira ou não, é fruto da sua sabedoria, que você pode até fazer essa sabedoria de forma inconsciente, né? Então você resolve problemas sem saber. Você é tão carismático ali, você sabe conversar as coisas, você evita problemas só pelo seu jeito de lidar com as situações. Você nem sabe, às vezes alguém chega para você querendo ali, né, lhe ofender, e você, só pelo tratamento ali que você dá, a pessoa se desarma, e o que poderia ser um problema, que você nem sabia que existia o problema, né? Você ali com seu jeito enigmático, com a sua tranquilidade, com seu jeitinho ali, mesmo inconsciente, você conseguiu desarmar a pessoa que vinha ali trazer algum problema para você. Então, é bom que é por isso que o autoconhecimento, quanto mais a gente se conhecer, é melhor para a gente descobrir essas ferramentas que nós usamos muitas vezes sem saber. Muitas vezes sem saber. Por isso que é importante você conversar, né, com o coach. O coach ajuda isso, né? O coach ajuda a você descobrir Muito obrigado pela audiência, Alessandra Costa Aires, né? Então é importante você descobrir aí as suas ferramentas, a sua capacidade, em quem você é melhor, né? Então, quando você descobre essa sabedoria e começa a usá-la racionalmente, né, você vai potencializar essa sabedoria, essa sabedoria, esse conhecimento que faz você tirar de letras aí coisas que outras pessoas penam para resolver, né? Mais um exemplo para ficar bem assim, com relação ao observador, ao técnico. Por que existe o técnico, né? Porque o técnico, ele tem, que é o coach, né? O coach é técnico em inglês. Aliás, coach é técnico em inglês. Então, o que ele faz? Ele ajuda a pessoa a se conhecer, se autodesenvolver, a descobrir ali o que você tem de melhor para um determinado propósito, né? Como nós estamos falando aqui de viver, né? Qual é o nosso propósito de viver? O nosso propósito, até mesmo inconsciente, né? É manter-nos alegres e construir dias bons, certo? Muito bem, esse seria aí o melhor dos mundos para vivermos. Mas é sábio aceitar, olha o que eu estou falando, é sábio aceitar que a vida não é só formada de alegrias, que também existem os momentos de tristeza e também existem os momentos que não são nem de alegria e nem de tristeza. Se você aceita essa situação, se você aceita essa ida e volta da vida, né? essa inconstância da vida, essa alternância da vida, então isso é uma sabedoria que vai lhe manter tranquilo, porque você não está resistindo a uma coisa que você não tem controle, você não controla esses momentos alternados. O que você controla, e aí que vem a sabedoria, primeiro entender que isso é assim. Então, se você entende que a vida é formada por momentos neutros, nem de alegria, nem de tristeza, e de momentos tristes e alegres, só isso já lhe dá uma tranquilidade. Então, é uma informação e você materializa esse conhecimento em hábito. Então, o meu hábito é ter um hábito de entender que quando
aparece uma tristeza, bom, isso realmente acontece, vamos ficar calmos e vamos trabalhar na solução. Certo? Então o coach ajuda nisso, né? É descobrir quais são as suas virtudes, né? O que lhe faz ser uma pessoa especial, porque nós somos especiais. Né? Nós temos alguma coisa que nos trouxe até aqui. Temos. Você, no mínimo, tem uma pessoa que lhe ama e que você ama. Né? Temos sempre ali. Nós, tem alguém aqui, tem alguém aqui. No mínimo isso. Então, temos alguma coisa especial, porque sempre tem, né? Sempre tem. Alguém enxerga isso em você. Então, nós temos aí um monte de amigos, e se você perguntar por que eles gostam de você, cada um vai dizer. Raramente vai ter uma unanimidade em determinado ponto, né? E mesmo que seja uma unanimidade em determinada virtude, mesmo assim, essa virtude ela tem efeitos diferentes nas pessoas. Certo? Então, olha, nós vamos aqui para os nossos comerciais e voltamos em um minuto. Não saia daí para a gente continuar com essa visão do Leandro Carnal de viver na ponte, viver em transição constante. Certo? Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mudar para Viver Melhor. Lembrando sempre que, além do rol de serviços que a CEDIT oferece, né, o Centro de Diagnóstico de Tutóia oferece, também tem os serviços de dermatologia, de urologia e nutrição, ok? Para completar aí o rol de serviços para você cuidar da sua saúde o melhor que você puder. Então, nós estamos falando exatamente sobre a questão aqui da sabedoria, né? Então, por isso que tem as leis universais. Quanto mais você entende a lei, as regras de modo geral, né? Então, para você entender futebol, para entender basquete, para entender golfe, para entender beisebol, você precisa entender as leis e aceitar as leis, né? Então, quanto mais você conhece a engrenagem, mais você sabe se comportar ali dentro daquela situação, né? Para você consertar um computador, você vai ter que estudar o computador, como é que ele é produzido, como é que ele é formado e tal, aquele negócio todo. Senão você não sabe, não vai saber. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Então, aquela sabedoria de negociação, tem ali o impasse, você vê muito aí nos problemas, como é que fala? Diplomáticos entre países. Aí tem ali um intermediador, né? Tem ali um interventor, tem um mediador
que é alguém que conhece bem o problema e consegue ali chegar a fazer duas partes a se entenderem, né? Então, essa aqui é a sabedoria do sertanejo, saber que a lua, o dia da lua certa para você plantar, para você colher, a sabedoria da cozinheira ali para saber o ponto do prato, o ponto do doce. Isso é sabedoria. É um tipo de sabedoria, inclusive, que é até difícil de ensinar, porque você tem ali a receita, você sabe todos os ingredientes, mas existe ali uma sabedoria por trás do resultado, do prato, né? Do prato, que é o ponto. Você não consegue explicar o ponto. Você consegue até ensinar, mas explicar é difícil, né? Então é isso. Então a sabedoria, né, para você certamente existe uma sabedoria. Você tem alguma coisa que você consegue resolver. Você é especialista em algum tipo de resolução de algum tipo de problema. Então aproveite essa segunda-feira para refletir sobre em que eu sou bom, né? Em que eu sou bom. Mas olha, tem um outro problema, que quando nós fazemos esse tipo de pergunta, nós costumamos menosprezar ou dar menos valor a algum tipo de coisa que nós sabemos fazer, né? Nós não valorizamos, na verdade, né, assim, as coisas que nós... As pequenas coisas, né? Então, por exemplo, a minha capacidade de beber água. Vou beber água. Isso é uma habilidade que eu tenho, né? Eu tenho uma capacidade de beber água. Então, eu tenho que valorizar isso. Eu tenho uma habilidade de falar. Eu posso falar. Porque tem gente que não pode falar, tem gente que não pode beber água, né? E você pode. Tem gente que não pode respirar, que morre, né? Então você pode ficar sem beber água, você pode ficar sem comida, mas você jamais pode ficar sem respirar por um determinado tempo, né? Assim, tipo, tem gente que fica até 15 minutos. Mas são pessoas excepcionais. Eu não consigo ficar sem respirar 30 segundos, né? E quantas vezes você já parou? Quantas vezes você já parou para se orgulhar da sua capacidade de respirar? Né? São coisas tão banais, são coisas tão corriqueiras, são coisas tão rotineiras que você não valoriza. E olha que respirar é exatamente o que faz você viver. E quantas vezes você já parou para prestar atenção na sua respiração? Né? Então você tem uma sabedoria, o seu corpo é sábio, o seu corpo sabe lhe manter vivo. Né? O seu corpo sabe lhe manter vivo. E aí você não presta atenção a isso, você não presta atenção a essas coisas. Mas são coisas importantes, né? Então, eu dei o exemplo aqui da respiração porque ela é muito corriqueira, praticamente ninguém, né, presta atenção na respiração só quando está com problemas para respirar. Aí você descobre que tem pulmão, aí você descobre que precisa respirar, não é verdade? Então, essas pequenas coisas que fazem, que nos mantêm vivos, né? E tranquilos e serenos, alegres, são coisas como respirar. Está ali no cotidiano, né? Responder um bom dia, dar bom dia, né? Não alterar a voz, né? É um desafio, porque tem dia que você não consegue fazer essas coisas.
Mas você tem que estar ciente quando você está tranquilo, quando você está exasperado, né? Às vezes não dá tempo, mas você deve ter a percepção de que se alterou e saber quais foram as consequências dessa alteração. Isso é sabedoria. Você se enxergar agindo, né? Então, esse negócio de você perder a cabeça, isso existe. Né? Tem gente compulsivo, né? Tem umas pessoas que nunca perdem a cabeça. Essas pessoas que nunca perdem a cabeça, elas estão ali direto no presente, ali raciocinando o tempo todo. Não vou entrar nessa, não vou entrar nessa. Você está falando aí, você está instigando, e a pessoa está dizendo, calma, deixa ela falar, não vou entrar nessa. Então, ela tem essa sabedoria, né, de saber ali não piorar as coisas. Mas tem gente que é o contrário, tem gente que está tudo ok e de repente ela começa a criar confusão, né? Bom dia, Suzana Bentes, muito obrigado pela audiência. Bom ter você aqui. Então, tudo bem, você nós somos falíveis, né? Nós somos falíveis. Outra sabedoria, entender que você é capaz de perder a cabeça, né? Apesar de ter aí todas um monte de técnicas para você se manter sereno, mas tem pessoas que se adaptam melhor com isso, tem pessoas que não, tem pessoas que não se adaptam de forma nenhuma. O importante é saber onde é que você está. Se você é dessas pessoas que consegue desenvolver técnicas ou absorver técnicas para perder a cabeça o menor número de vezes possível, né? Mas também, se você sabe que é muito propício, né, a perder a cabeça, essa consciência também você tem que ter. E saber, aí é que vem a parte mais importante. Tudo bem, você, como fala, a dor inevitável, agora o sofrimento, aliás, a dor inevitável, mas o sofrimento pode ser opcional, né? Então, é claro que você vai sofrer, agora continuar sofrendo, aí já é uma outra história. Então, tudo bem, você perdeu a cabeça. O que você tem que fazer depois que perdeu a cabeça? Você tem que tomar conhecimento. Bom dia, meu caro Josué Marcos. Um abraço para você, meu nobre. Então, você tem que tomar conhecimento que passou por aquele processo ali, né? Não sabe direito como é que isso chegou, mas você sabe que tem tendência. E saber que... Bom dia, meu amigo Gilson Gomes. Bom dia para você também, obrigado. Então você tem que saber que perdeu a cabeça por alguns momentos, né? E ter noção dos prejuízos causados. E aí você vai ali atrás dos prejuízos causados. Se for um caso de pedir desculpas, faça isso. Isso é sabedoria, né? Você ter essa ferramenta, conhecer, saber de coisas que podem, na prática, lhe ajudar a resolver problemas, qualquer tipo de problema. Então, isso não precisa ser necessariamente aprendido em faculdades, né? A vida nos ensina isso. Então, enquanto nós estamos sobre a ponte, como diz o Leandro Carnal, enquanto nós estamos na transição da vida, né, nós estamos ali todo tempo, a vida está nos mostrando coisas que nós podemos aprender, né? Certo? Ficou claro essa parte da sabedoria? É importante que você entenda isso, porque aí você vai se valorizar mais. Com certeza você é sábio. Se você é capaz de resolver problemas, se você ajuda outras pessoas a resolver problemas, você tem uma sabedoria.
Mas evidentemente que nós somos ignorantes em outras coisas. Até nós desenvolvemos uma sabedoria e nós deixamos de ser ignorante naquela determinada coisa. Porque não tem o sábio não é aquela pessoa que domina todos os aspectos da vida, não, senhor. O sábio é um que resolve determinado tipo de problema. Né? Então, eu sou ignorante em química, sou ignorante em física, eu jamais não sei resolver um problema de física, eu não sei resolver um problema de química, de física quântica, de nanotecnologia, não sei resolver problemas como encontrar uma vacina para a Covid-19, mas eu sei resolver outros tipos de problemas, né? Eu sei resolver essa parte aí de me perceber alterado e descobrir se eu causei algum dano e saber que eu tenho que pedir desculpa depois. Eu tenho isso. Não gostaria de pedir desculpas, porque pedir desculpas quer dizer que você errou, né? Então eu tenho essa percepção de quando eu erro e peço desculpas. E esse pedido de desculpas, essa sabedoria que ele causa um dia ruim, né? Então a sua sabedoria tranquila é isso, você reconhecer o seu erro e depois resolvê-lo da melhor forma possível, sem criar mais problemas. Certo? Então, sinta-se um sábio. Bom dia, professora Zezé. Muito obrigado por estar aqui, viu? Então é isso. Sabedoria todos nós somos, porque nós sabemos resolver algum tipo de problema. Então, só fazendo um resumo aqui para a gente passar aqui para o texto do professor Leandro. Então, a sabedoria é o seguinte, né? Você tem uma expertise de resolver algum problema, né? Não tem aquele negócio de você sabe ler, mas não ler, né? Dizem que isso é burrice, né? Então você aprende a ler, mas se você não lê, aquele conhecimento não serve para nada. Ele não se transforma numa sabedoria. Né? Então, se você lê, é para você ler, ué. Então a questão da sabedoria está muito ligado ao que você sabe e ao que você põe em prática. Se resolver algum problema, então você é um sábio naquela posição ali. Então o sábio não é um ser integral, né? O sábio é apenas em determinado aspecto da vida você pode ser sábio em determinado aspecto da vida. Assim como tem os advogados especialistas, tem os advogados da área trabalhista, da área criminal, da área previdenciária, mas dentro da área trabalhista ainda tem acidente de trabalho, tem demissão por justa causa, tem não sei o quê. Então o advogado é bom, é um advogado sábio, mas naquela determinada área. Ele não é um sábio do direito de modo geral. É muito conhecimento, né? Você teria que ter uma solução para todas as coisas do direito, por exemplo. E para nós sermos um sábio da vida, nós teríamos que ter soluções para todas as coisas da vida. Mas não é isso. Nós temos soluções para algumas coisas da vida. Nós somos bons em algumas coisas. Somos muito ruins em outras coisas. E que a gente vai ter que buscar a sabedoria de outras pessoas para resolver aquele problema. Muito obrigado aí pela audiência, Leandro Renó. Seja bem-vindo. Então, é isso. A sabedoria é exatamente isso. Então, eu não passei aqui, não entrei
no texto propriamente dito do professor Leandro Carnal, que é viver na ponte. Mas a ideia é essa, é que nós vivemos numa ponte, na verdade, né? Nós estamos em transição o tempo todo, estamos em transição o tempo todo. Olha, nós estávamos falando de sabedoria, agora nós voltamos outra vez aqui para a analogia do professor Karnal. Daqui a pouco, 10 minutos, vai terminar esse programa, cada um vai fazer outra coisa, e nós estamos sempre, nós nunca chegamos a destino nenhum. Até quando nós chegamos a uma meta, na verdade nós chegamos só em outra ponte, porque essa meta concluída, essa conquista, ela apenas vai nos levar para outra coisa. E essa coisa vai nos levar para outra coisa. E a outra coisa vai levar para outra coisa. Então, é muito bacana essa analogia aí da vida com a ponte. Nós estamos sempre atravessando, sempre atravessando. Mesmo quando você dá o outro passo, né? Quando você supostamente chegaria em terra firme, você dá um passo, você dá outro passo, você dá outro passo, e é mais uma ponte, mais uma ponte, mais uma ponte, mais uma ponte. Aí tem pontes mais compridas, né? Que na verdade e tem lugares. E quando é que você fica sem ponte? Né? Porque as pontes existem, mas elas nem sempre estão no lugar que deveriam estar. Né? Tem lugar que falta ponte. E como é que funciona a falta de ponte na nossa visão para a vida? A nossa falta de ponte é quando nós não temos saída para as nossas questões. Nós não temos como ir para o outro lado. Porque você se depara com um problema, certo? Então, você acordou na segunda-feira e se deparou com um problema. Se você tem a sabedoria de resolver esse problema, você tem uma ponte. Se você não tem essa visão, você tem um muro, né? Você tem um muro que escurece, que tampa o sol, né? Que escurece. Tem um muro que lhe traz escuridão, que lhe traz a falta de solução. Então, nesse momento você está parado, nesse momento você está grudado. Se imagine aí de frente encostado numa parede que não tem fim. Tipo as muralhas da China que não tem, você não consegue ver nem do lado nem para o outro, né? Você não tem como passar. 30 metros de altura a parede, né? E você está ali. Então ali você não tem ponte. Você está parado. Aí quando você, né, começa ali pensar, você começa a construir a ponte, né? Você começa a pensar em possibilidades. E se eu jogar tem mato aqui, não sei o quê, aquele seriado que passa no History, né? No History Channel, ali do Vivendo na Selva, né? Aquele pessoal ali você vê a vida ali muito rápida, porque não tem água, o cara vai ter que descobrir qual é a planta que tem água, e então ele corta aquela planta e mastiga, ele urina e descobriu que se deixar algum tempo no relento, enfim, você começa a descobrir ali as soluções para as coisas. Aí essa é a construção da ponte, que vai lhe levar à transposição do muro, que vai transformar o muro numa ponte. Você vai derrubar o muro e vai construir uma ponte, que é exatamente que vai lhe levar para o outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é o problema resolvido, né? É alegria. Você transforma o dia bom, você transforma o dia, né, que é um dia ruim, porque você tem um problema, que você não está sem ponte, e aí com a sua sabedoria tranquila, né,
você vai montar uma ponte, resolver transpor aquele muro. Você não vai transpor o muro, na verdade, você vai, na verdade, derrubar o muro e colocar uma ponte na frente. Até porque se o muro for muito grande e você realmente não puder, você vai ter que dar um jeito de transpor, que equivale a ser um problema muito grande que você não consegue resolver. Então, bom, se você tem um problema muito grande que não consegue resolver, então esse problema não existe. Você vai ter que, tipo, devo, não nego, pago quando puder e aceitar as consequências, né? Mas a sabedoria que eu gostaria de ressaltar, isso você já tem, né? Isso nós temos, todo mundo tem essa sabedoria aqui que nós precisamos ressaltar, que é a sabedoria da aceitação da nossa situação. Mas aceitar não é na condicionante de ficar parado, né? Aceitar não tem nada a ver com ficar parado. É aceitar para você poder entender melhor a questão. Porque enquanto você resiste, você não pensa em solução. Então o muro continua ali. Resistir não é sabedoria. Né? Até porque a resistência que nós precisamos fazer é resistir, na verdade, que o problema exista, que o problema continue existindo. Agora, aceitar que ele existe, né, é o primeiro passo para a gente poder fazer a nossa defesa, para começar, propriamente dito, a resistência, a construção da solução. Ok? Nossa, já são... Faltam 2 minutos para o nosso programa terminar, né? Então, acabamos de fazer uma transição aí. Ficamos na ponte aqui do programa Mudar para Viver Melhor. E daqui a 2 minutos nós vamos nos transportar que vai me levar para outras atividades, né? Então, entender a sabedoria como uma coisa que nós temos, que é a nossa capacidade de transformar conhecimento em soluções práticas de problemas. Para a gente nos manter serenos nos dias bons, né? Que nós podemos transformar os dias bons quando nós resolvemos os problemas e eternizá-los enquanto durar e nos manter tranquilo nos dias piores, né? Para que a gente possa colocar a nossa sabedoria em prática e voltar para os dias bons. Esse é o desafio. Essa foi assim o que eu entendi no texto. Olha, não entramos no texto, não. Ficamos aqui só no subtítulo, que o título do texto é assim: Viver na ponte. Subtítulo: Manter a serena alegria em dias bons e a sabedoria tranquila em dias piores é o desafio. Aí vem Leandro Carnal e ele começa que este ano será memorável porque aquelas gerações vão discutir muito esse ano, esse 2020 aqui, realmente surreal. E aí isso traz essas reflexões sobre o momento. Muito obrigado pela audiência, Lúcia Monteiro. Se você está chegando agora, você pode, daqui a pouco, eu vou colocar aliás, acabou a live, você já pode assistir ao programa, né, imediatamente, porque ele já vai ficar disponível aí aqui no próprio perfil, ok? E se você quiser assistir aos outros programas, é só descer aí o feed, subir o feed, que você vai encontrar todos os programas. São mais de 90 programas, né? Hoje estamos completando o 96º programa Mudar para Viver Melhor. Na sexta-feira estaremos completando o programa número 100, se Deus quiser, né?
Então, um programa é a ponte para o próximo, é a ponte para o próximo, é a ponte para o próximo, é a ponte para o próximo. Então, entender essa dinâmica da ponte, viver essa dinâmica que nós estamos sempre em transição, né? Então, nós estamos alegria em transição para um dia ruim, para uma tristeza, que também é ponte para a alegria, que também é ponte para o ponto neutro, que é ponte para a tristeza, que é ponte para a alegria. Essa é a sabedoria que nós precisamos. Entender isso é uma sabedoria fundamental para que nós possamos viver da melhor forma possível e com o maior tempo possível em alegria e em dias bons. Então, você tem aí uma ótima segunda-feira. Muito obrigado pela audiência. Espero que você tenha gostado, né? Que tenha sido bom para você, como diz o jornalista Reinaldo Azevedo, porque para mim foi ótimo. E como é que eu sei que foi ótimo? É porque o tempo passa rápido. Então, se passou rápido, é porque foi realmente bom. Tenha um bom dia. Deus abençoe a todos nós, né? E até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Tunasmar 87,9 FM.